Oi, colegas! Aqui é a Bia Milk e hoje estou com a doutora Giovana Gelfond, médica hematologista pela Clínica Oncológica do Brasil, para falar sobre tricoleucemia. Roda a vinheta. Doutora Giovana, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, ainda mais falando de um assunto que eu gosto muito, que é sobre leucemias. Doutora, para começar nossa conversa, você consegue nos explicar o que é a leucemia? Com certeza. Então, a leucemia é um tipo de câncer no sangue, mais especificamente na medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, e é dentro dela que são produzidas as nossas células do sangue. Nas leucemias, a gente tem uma fábrica do sangue, uma medula óssea infiltrada por células doentes, e a gente vai ter dificuldade da produção das células normais. E aí, com isso, o paciente começa a evoluir com anemia, com alteração nos glóbulos brancos, alteração na produção das plaquetas. E é muito importante sempre dividir as leucemias em leucemias agudas e as leucemias crônicas, a depender do tipo de célula cometida. E normalmente as leucemias agudas, como o nome já diz, são leucemias agudas. Os sintomas são mais agudos, são mais súbitos e normalmente é uma doença mais grave. As leucemias crônicas, muitas vezes o paciente ele é assintomático ou tem sintomas mais brandos porque a doença ela é mais indolente. No caso da tricoleucemia, por que ela se diferencia dos outros tipos de doença? E por que ela recebe esse nome? A tricoleucemia é uma leucemia que acomete um tipo específico de célula, que é o linfócito B, que são as células responsáveis pela nossa imunidade. O que é curioso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que muitos pacientes são assintomáticos e aqueles que têm sintomas de tricoleucemia são sintomas inespecíficos que a gente pode encontrar em outras leucemias. E é muito legal dizer, esse nome até é engraçado, né? Leucemia de células pilosas, ou algumas pessoas conhecem como leucemia de célula cabeluda, é porque quando a gente faz a lâmina de sangue periférico, né, coleta o sangue do paciente e coloca no microscópio, a gente vê que o linfócito, que é a célula cometida na tricoleucemia, ele tem como se fosse alguns prolongamentos no citoplasma que parece se assemelha a cabelo ou pelo. Por isso que tricoleucemia. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Doutora, ela é considerada um subtipo da leucemia linfóide crônica, a LLC? Não, a tricoleucemia não é um subtipo da LLC, elas são doenças diferentes. Inclusive, a LLC é um diagnóstico diferencial. Elas têm algumas manifestações clínicas semelhantes, mas são doenças completamente distintas. E a faixa etária estaria mais acometida aos idosos? A faixa etária que mais, o paciente mais acometido é aquele paciente entre 55 e 60 anos. É uma doença que acomete mais pessoas brancas do que pessoas negras ou pardas. E é uma doença que acomete mais homens do que mulheres. Então, a proporção costuma ser de 4 para 1. Então, 4 homens acometidos para uma mulher acometida. Caraca, não sabia dessa diferença. Doutora, você pode informar os sintomas dessa neoplasia? Com certeza. Uma parcela dos pacientes com tricoleucemia não vão ter sintomas nenhum, vão ser completamente assintomáticos. Mas aqueles pacientes que tiverem sintomas, a maioria deles vão ter alterações no hemograma, que é o que a gente chama de citopenias. Então, baixa nas células do sangue, seja baixa da anemia, da hemoglobina, causando fraqueza, fadiga, cansaço, a palidez na pele, na mucosa. O paciente pode ter leucócitos baixos e aí ele vai começar a ter predisposição a infecções, então ele começa a ter febre persistente e pode ter plaquetas baixas, que é a célula responsável pela coagulação. Então esse paciente pode começar a ter sangramento, hematomas. Uma característica da tricoleucemia é um baço que é uma estrutura que a gente tem no abdômen do lado esquerdo, um baço grande, e a depender do tamanho do baço, o paciente pode começar a ter dor abdominal, aquela sensação de empachamento depois de comer, porque o baço começa a comprimir o estômago. O paciente pode ter perda de peso, suor noturno, febre persistente. Em alguns casos, ele pode ter os linfonodos aumentados, que popularmente as pessoas chamam de íngua. Bom, ou seja, um simples exame de sangue você já consegue detectar ali, ou pelo menos parcialmente, né, da doença. Com certeza. E aí vem a questão do diagnóstico, né? Então, a doença, ela é primeiramente
né, suspeitada através de uma história clínica, então uma boa anamnese, você conversar com o paciente. E o hemograma é o exame básico, qualquer especialista pode pedir. A gente já sugere, né, já vê aquele hemograma com todas as células do sangue baixo, faz um exame físico, vê um baço aumentado e aí tem que levantar a hipótese de tricleucemia. Então, o hemograma realmente é um exame muito importante. E aí, pensando, será que isso é ou não tricleucemia? A gente vai partir para os exames mais específicos, que na grande maioria das vezes se faz necessário. O esfregaço do sangue periférico, que é fazer a lâmina para ver aquelas células cabeludas, fazer o exame da medula, mielograma, imunofenotipagem. Acontece que na tricleucemia, às vezes o aspirado da medula é um aspirado seco, e aí precisa-se também fazer a biópsia de medula óssea para a gente conseguir fechar o critério, para poder fechar o diagnóstico de tricleucemia e ver a necessidade do tratamento. Bom, como você já disse mais ou menos aí como é feito o diagnóstico, quais são os tratamentos disponíveis? Muito bem, então a gente, quando fala em tratamento, é importante separar os pacientes em dois grandes grupos: aqueles que vão precisar tratar porque tem sintomas, tem alteração no hemograma, e aqueles pacientes que a gente não vai precisar tratar porque ele não tem sintoma específico. E aí, daqueles pacientes que vão precisar tratar, a gente tem algumas opções terapêuticas. Na prática, no dia a dia, o que a gente mais usa é a cladribina, que é um análogo de purina, que é uma medicação bem eficaz, é uma quimioterapia infusional, mas a taxa de resposta é muito alta, em torno de 90%. Então, é uma medicação realmente muito boa. E a gente tem outras opções, associação com imunoterapia, que é o rituximab. Em alguns casos, é preciso avaliar a parte genética da doença. Então, a tricleucemia tem uma mutação genética chamada BRAF, e a gente pode usar inibidores desse BRAF, que é o vemurafenib. Cada vez mais na oncohematologia, a gente tem novas opções terapêuticas para esses pacientes. Tá certo, então, doutora, muito obrigada. Acho que você conseguiu esclarecer todas as nossas dúvidas. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer participar da TV Abrale e eu espero que eu tenha realmente solucionado as dúvidas dos pacientes. Um diagnóstico precoce salva vidas, né? Então, muito importante as pessoas passarem com seus médicos rotineiramente. Qualquer alteração, qualquer sinal diferente do habitual, procurar uma consulta médica. Tá bom, muito obrigada, doutora. Até a próxima. Até, obrigada. Muito obrigada por ter permanecido até o final do vídeo. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima.